Bom dia a todos, mais um Evangelho Dominical da Sociedade Fraterna de Estudos Espíritas. Estou aqui aguardando o Adilson e a Priscila entrarem para a gente poder iniciar a live da manhã. Bom dia, tudo bom? Estamos aqui aquecendo, estou esperando o Adilson e a Priscila entrar para mais um Evangelho Dominical. Graças a Deus, né? Estamos distantes, mas pertinho de todos vocês. Então vamos aguardar só um minutinho para a Priscila e o Adilson entrar para a gente poder iniciar o Evangelho, tá bem? Já vão me dando retorno aí quanto áudio, foco, para ver se está tudo certinho. Vamos ver se eu não fico sozinha, né, para o Evangelho, já pensou? Esta manhã está bem interessante o tema. O momento pelo qual nós estamos passando, a gente precisa de acalento em nossos corações, né? E por isso a importância do Evangelho Dominical, das palestras durante a semana. Como nós não podemos estar presencialmente, então bora lá fazer tudo em formato de live, né? Para nós falarmos com Deus, para nós fazermos o Evangelho. Não necessariamente a gente precisa estar dentro da casa espírita. Óbvio que a gente tem, com certeza, a energia da casa, ela é muito importante, mas o momento pelo qual nós estamos passando requer todo cuidado. Obrigada, Luiz, tudo certo com o áudio, foco. Priscila já entrou, vou chamar a Priscila, estou só esperando o Adilson, tá bom? O Adilson é que eu não vi entrar ainda, mas daqui a pouquinho a gente entra. Bom dia a todos vocês. Mais um pouquinho, já vamos iniciar o nosso Evangelho Dominical, né? Fazermos a prece, nos conectarmos com Jesus. Estamos passando por um momento bem delicado, bem complicado, que requer cuidado, que requer o distanciamento social, mas todos unidos, graças a Deus, através da tecnologia. Muitas saudades. Renata, todas as nossas lives, elas serão depois publicadas no YouTube e também no Facebook. Por hora, nós estamos apenas pelo Instagram, mas estamos nos adequando para que lá na frente a gente faça a transmissão através do StreamYard, e através dessa plataforma a gente consegue fazer as lives através do YouTube e do Facebook, tá bem? Mas por enquanto pelo Instagram, e depois você tem como rever essa live pelo canal do YouTube, que é a Sociedade Fraterna de Estudos Espíritas. Deixa eu dar uma olhada aqui, porque eu não estou vendo a Adilson. Peraí, já estou convidando a Adilson também. Priscila, você não conseguiu entrar? Adilson, muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, Edi, tudo bem? Tudo bom, só estou esperando a Priscila, deixa eu fazer novamente o convite para ela. O teste deu certo, né, gente? Agora vamos ver ao vivo em cores. Ah lá, graças a Deus. Eba! Bom dia a todos. Bom, estou esperando, já tem 18 pessoas, eu vou fazendo os recados iniciais, o que vocês acham? Porque daí a gente já inicia, até em respeito por aqueles que já entraram. Deixa eu só conectar o Instagram pelo meu notebook, porque daí eu fico pelo chat também, mas o meu como pessoa física, porque quando entram 13, a gente não consegue ter esse retorno do que eles estão escrevendo, enfim, tem uma hora que some, né? Então é rapidinho, assim a gente dá tempo para mais pessoas entrarem. Só um minutinho. Pronto, já estou aqui também pelo Instagram. A véia não é fraca não, gente, pensa, a gente aprende com os jovens, né? Bom, pessoal, muito bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho Dominical da Sociedade Fraterna de Estudos Espíritas. Hoje,
O nosso evangelho dominical será com a Priscila e o Adilson Ferreira. Eles irão abordar o tema o orgulho e a humildade, que está no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Um tema bastante importante, que a cada passagem que eu faço o Evangelho no lar, e eu paro neste capítulo, eu aprendo sempre uma coisinha diferente, porque graças a Deus eu evoluí. Significa que eu evoluí, para eu ter um entendimento. Então, eu quero dar um bom dia a todos vocês, muito obrigada por estarem conosco. E agora eu vou passar, antes de passar a palavra para Priscila, que vai fazer a prece de abertura, eu vou dar alguns recados, tá bom? Primeiro eu quero falar para vocês, convidarem a todos vocês que ainda não estão participando do curso da doutrina espírita e quero informá-los que ainda é possível se inscrever. As aulas, elas estão acontecendo através da plataforma Webex, então é online, portanto dá para a gente participar. Elas acontecem todas as segundas-feiras, das 20 às 21h30. Então, acabou aquela desculpa, não dá para chegar na fraterna, porque eu saio do serviço, eu fico cansada, a maioria está trabalhando remotamente. Então agora é só um clique e a gente já está estudando, olha que maravilha a tecnologia. Interessados para fazerem parte do curso doutrinário, basta solicitar a ficha de inscrição através do WhatsApp da Fraterna, que é 3644-8610. 3644-8610. Não precisam ir até a Fraterna, até porque, por conta da fase vermelha pela qual nós estamos vivenciando, a Fraterna não está trabalhando fisicamente, mas todos estamos trabalhando remotamente. Secretaria, através do WhatsApp, as lives através da área da divulgação, a parte espiritual, através do WhatsApp também, dá para vocês pedirem vibração, dá para vocês pedirem tratamento, é tudo feito remotamente. Então, é só vocês entrarem em contato conosco. Cestas básicas, por falar em trabalhar. A área social tem trabalhado incansavelmente para fazer as arrecadações das cestas básicas. Neste mês, nós não pudemos fazer o plantão. O plantão seria no dia 17 de março, mas nós estávamos já na fase vermelha e seguindo os protocolos sanitários, nós não abrimos a casa, portanto, nós solicitamos a todos vocês que fizessem a contribuição em forma de depósito. E eu estou aqui, muito feliz, muito contente mesmo, porque nós conseguimos atingir a meta. Obrigada a todos vocês que participaram, seja em forma de depósito, ou porque compartilharam as informações através das redes sociais. Os depósitos chegaram e ontem nós entregamos todas as cestas básicas para as famílias que estão cadastradas e são assistidas pela Fraterna. Então, em nome da área social, o nosso muito obrigado. Graças a Deus, as famílias puderam receber as cestas básicas, e isso é um acalento, porque neste momento pelo qual nós estamos passando, muitas famílias se tornaram vulneráveis. E não são somente as pessoas que moram nas favelas, agora a gente pode falar favela de novo. Cada hora você não pode falar, não pode falar, agora pode. Então, graças a Deus, outras famílias que não eram vulneráveis, com a perda dos seus empregos, passaram a precisar de ajuda. Então, a cada momento batem na nossa porta uma família diferente, que até então tinha os seus empregos e hoje estão precisando de alimentos sobre a mesa. Então, aqueles que quiserem continuar, podem contribuir através dos depósitos bancários. Nas redes sociais a gente coloca ali o número da conta, agora dá para fazer através da chave Pix, que é uma novidade também, que não tem taxa, enfim, a nossa gratidão. Por fim, antes de passar a palavra para a dupla dinâmica, dupla Ferreira, uma dupla de peso, eu quero dar o último recado. Vocês ouviram aí, a todo momento eu estou falando de fase vermelha, de nós não estarmos com a casa aberta, então todos sabem que nós estamos passando por uma onda bem complicada com relação ao vírus. Portanto,
todos nós precisamos fazer a nossa parte, não é mesmo? E nós, da Sociedade Fraterna de Estudos Espíritas, apoiamos totalmente o distanciamento social. E lembramos que todo e qualquer comunicado que venha por parte da divulgação da Fraterna, que contenha principalmente a logomarca da casa, não está sendo veiculado externamente. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos preocupados com a saúde do próximo. Isso se chama empatia. Eu me amo, eu amo o próximo. O que eu quero para mim, eu quero para o próximo. Então, todos vocês conseguem visualizar através das redes sociais, através, a maioria das vezes, por essa carinha redonda que vos fala. Estamos divulgando, estamos falando a todo momento, notícia boa, notícia ruim, a Fraterna está ali dando comunicado nas redes sociais, através do Instagram, através do Facebook, depois fica salvo lá no canal do YouTube, através do WhatsApp. O WhatsApp, quem fica à frente do WhatsApp sou eu também, Edi. Então, qualquer informação que vocês quiserem, basta vocês me contatarem. Se não quiserem falar comigo via WhatsApp, basta clicar ali no catálogo, através do número de celular 36448610, clica em catálogo, ali tem todas as informações, a agenda da Fraterna. Então, hoje a gente tem essa ferramenta justamente para nos auxiliar. Mas, Edi, eu não sou do grupo de risco, por que é que eu tenho que ficar em casa? Se puder, gente, fique em casa. Primeiro, para você se proteger. E depois, para você proteger as outras pessoas. Apesar de eu, Edi, não me encaixar no grupo de risco, isso não me impede de que eu leve o coronavírus para outra pessoa no meu lar. Porque se eu ficar me expondo, e a Priscila sabe muito bem, com maior propriedade ela tem condições de falar, porque ela trabalha na área da saúde, se eu fico me expondo, saindo, sassaricando por aí afora, eu posso contrair o sintoma da doença, e que na maioria das vezes ele é assintomático. E eu acabo levando esse vírus para uma pessoa que eu amo, como por exemplo para minha mãe, né? Para o meu filho, para o meu marido, que é um paciente de risco. Eu tenho que ter a responsabilidade. Então, a gente tem que pensar especialmente nas pessoas que são mais vulneráveis aos efeitos do vírus. Ou seja, se nós continuarmos frequentando lugares com grande circulação de pessoas, nós vamos expor o vírus. E o que vai acontecer? A gente não vai sair dessa fase. Nunca, nunca. Né? Principalmente os idosos que sofrem mais. E hoje eu ouso dizer, os jovens são aqueles que estão mais saindo e trazendo o vírus para dentro dos seus lares. Porque eles acham, eu sou novo, nada vai acontecer comigo. Mas tem uma tal de uma variante aí, algumas, né, não é só uma, que está deixando essas pessoas ocuparem os leitos, pessoas mais jovens. E o sistema da saúde, ele está lotado, gente, lotado. Ai, Di, mas o sistema de saúde sempre foi superlotado, mas nunca se internou tantas pessoas com a mesma patologia. E aí, a gente não está conseguindo dar conta. Eu falo em nome da área social, da área de saúde. Nós não estamos dando conta. O Brasil, isso já é uma notícia de 10 dias atrás, ele superou a triste marca de 310 mil vítimas. As unidades do Brasil, do país inteiro, não está dando conta de tantos infectados. Por isso que a gente fica com esse discurso e por isso que a Fraterna apoia totalmente a ciência, totalmente os órgãos sanitários, para que a gente reduza essa curva, né? É por isso que eu estou aqui falando, e a todo momento a gente vai falar, vai bater a tecla. Em breve o presidente da Sociedade Fraterna vai publicar uma nota para que vocês entendam.
A gente não faz nada fora da Fraterna. Qualquer comunicado pelas redes sociais, e quando a Fraterna puder abrir a casa, ainda vai ser ainda com uma condição reduzida de pessoas na modalidade presencial, e eu coloco os comunicados ali no mural, mas fortemente através das redes sociais. Como disse o Adilson numa conversa, na dúvida entre a doutrina e a ciência, fiquem com a ciência, sempre. Bom, falei mais que o repórter, então agora eu vou passar a palavra para os nossos queridos Priscila e Adilson Ferreira para fazer mais um Evangelho Dominical. Sejam muito bem-vindos, muito obrigada por estar disseminando a doutrina espírita conosco. Priscila, é com você. Adilson, você quer falar alguma coisa antes da Priscila? Não, pode ser a Priscila, depois a gente conversa. Você falando, Beleza. eu lembrei de uma coisa assim. Perfeito. Tá? Pri, com você. Bom dia a todos. Eu quero agradecer muito o empenho da Edi, essa coisa linda aí que está na nossa frente, do André. Que força de vontade, que garra que eles têm, porque com tantas mudanças de determinações, né? Tem hora que pode ir na Fraterna, aí eles vão na Fraterna, abre a casa pra gente, a gente grava lá. Tem hora que não pode, é em casa, eles estão dentro da nossa casa ali nos ajudando. Então, parabéns pelo seu trabalho, do André, de toda a sua equipe, maravilhosa. E é muito bom estar aqui de frente para o meu... Vocês estão me ouvindo? Que meu fone está tão ruim. Eu estou ouvindo um chiado, não sei se é do meu. Pessoal, dá um feedback aí, fala que qual áudio que está com chiado, para a gente poder arrumar, tá bom? Estou achando que é o meu. Aqui, mas qualquer coisa vocês me avisam. Aí é uma delícia também falar de frente para o meu pai, que meu pai, quem me conhece sabe que ele é o meu muso inspirador. Nosso. Eu inspiro nele, assim, o tempo todo. As pessoas que me conhecem sabem o quanto eu admiro esse homem. É demais da conta. E poder falar, olhando para ele assim de frente, para mim é um presentaço, né? E quero agradecer também a presença de todos vocês que estão nos assistindo. Pleno domingo, acordaram cedo, é véspera de feriado. Amanhã nem sei que feriado que é, se é 1º de maio, Corpus Christi, não, Corpus Christi foi na quinta. Acho que é aniversário de São Paulo de 2022, é algum feriado. Eu só sei que o feriado ele surgiu também porque o aniversário da Idia é no dia 4 de abril, tá, gente? É por isso. Tá baixo o meu áudio? O Luiz está falando que tá baixo, a Priscila tá baixo. Tira o fone e fala sem o fone para ver. Tira o fone. Bom dia a todos. Melhorou, pessoal? Bom dia a todos. Melhorou? Alô, câmbio? Acho que não muito, viu, Cris? Não consegue aproximar um pouquinho mais do aparelho? Ó, o André falou que tá ótimo. É, isso que eu ia falar. Se o chefe disse que tá ótimo, já vou garantir meu salário. Tá, então eu vou falar sem fone, então. Essa questão da pandemia, às vezes a gente fica escutando muitos noticiários na televisão e a gente fica um pouco confuso, né? Porque a gente escuta, o presidente fala uma coisa, o governador fala outra, então a gente fica meio refém de informações políticas que a gente não sabe, na verdade, o que está certo e o que está errado, né? Então, em relação à política, a gente fica meio refém dessas informações na mídia. Agora, eu, como uma trabalhadora na área da saúde, eu vou falar um pouquinho da realidade do meu hospital, onde eu trabalho, tá? Independente de situações políticas, de presidente, de governador, de partido. Eu vou falar do meu hospital. A coisa realmente está muito feia mesmo, né? Tem pouquíssimos leitos de enfermaria e de UTI disponíveis, às vezes chega até a lotar, ficar 100%, e quando tem vaga, pouquíssimo. Quando conseguem abrir alguns leitos de enfermaria e expandir, aí começa a ter um outro problema, que é a falta de profissional de saúde. Então, médicos de outra especialidade, cardiologia, reumato, urologia, que não tem muita afinidade com essa questão respiratória, eles começam a atender esses pacientes por falta de médico especialista nessa questão de gripe. Então, a coisa realmente está muito séria. Teve uma reunião lá, inclusive, que eles estão pedindo para as pessoas tomar até cuidado para não sofrer nenhum tipo de acidente.
Porque até as cirurgias, quando a gente sofre algum acidente, pode ser uma queda dentro de casa, uma queda de bicicleta, um acidente de carro. Se chega no hospital e precisa fazer cirurgia, muito provavelmente não consegue nem fazer uma cirurgia de emergência. Então, além da gente tomar cuidado com a questão de doença, de evitar gripe, também tem que se tomar cuidado com acidentes que poderiam ser evitados, porque realmente está em colapso. Então, eu estou falando isso que não é para assustar, a gente não tem que ter desespero, porque o medo, o desespero, a angústia abaixa a nossa imunidade, né? E o nosso corpo fica mais fraco e a gente fica mais aberto a ficar doentes, né? Então, é o que meu pai sempre fala, álcool gel na mão, Jesus no coração, muita fé, muita oração, reforçar. Eu também tenho álcool ali o tempo todo. Então, reforçar a nossa fé o tempo todo, conexão com Jesus através das nossas orações, dos nossos pensamentos positivos, mas é extremamente necessário a gente escutar, sim, a ciência. O isolamento, o álcool, lavar a mão direitinho, usar máscara, evitar contatos muito próximos, pelo menos nessa próxima fase. Tá? Então, é recado de alguém que está vendo uma certa realidade no hospital que não é uma realidade que a gente gostaria de ver, mas existe. Tá? Eu queria passar esse recado. E aquilo que você falou, né? O espiritismo tem a ciência, a religião e a filosofia. Temos sempre que ouvir a ciência. Jesus está com a ciência. Não é que a ciência caminha para um lado e Jesus para outro. Não, as coisas andam juntas. E hoje a ciência nos diz que precisamos nos cuidar, nos isolar, mas sempre com muita fé em Jesus. Bom, vamos dar início, então, para o nosso evangelho? Vamos fazer uma oração, rapidamente. Eu vou pedir para quem se sentir confortável, fechar os olhos, serenando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, mentalizando a figura de Jesus, o nosso irmão, o nosso mestre, que sempre está do nosso lado, nos amparando, nos acolhendo. Ele sorri conosco, ele enxuga nossas lágrimas, como um irmão querido, um irmão mais velho que nos carrega no colo. Então, a ele, Senhor, vou pedir para que nos console, nos fortaleça, nos ajude nesse momento tão delicado em que o nosso planeta está vivendo. Que nos carregue no colo, que nos ampare, e que toda a força de amor, de carinho, de esperança que está sendo gerada neste momento, no coração de cada um de nós, possa viajar em forma de luz, de estrelinha, de amor, de saúde, de paz, e que banhe o coração das pessoas que mais precisam de ti, daquelas pessoas que não te conhecem, daquelas pessoas que não te vivenciam, que elas possam receber esse amor, esse consolo, em forma de paz, de calma, de esperança. Graças a Deus. Bom, então o capítulo de hoje do Evangelho é o capítulo 7, virtude, orgulho e humildade, tá? Eu vou ler uma mensagem, eu não vou ler tudo, porque ela é um pouco longa. Então, eu vou ler uma partezinha dela e depois a gente comenta um pouco. Eu vou falar rapidamente, depois meu pai entra com a parte do Evangelho, tá? Então, é sobre orgulho e humildade. E aí, lendo o texto, lendo o orgulho, a gente percebe o quanto a gente ainda está embebecido disso, né? O quanto ainda isso está presente na nossa vida. Vocês estão me escutando bem? Está dando para ouvir bem? Dá para ouvir, tem um chiado, mas dá para ouvir. Pode prosseguir. Um homem, ele pode ser humilde sem se tornar alvo de humilhações? A humildade deixa as criaturas sem autoestima? Por vezes, quando exaltamos a humildade, há pessoas que duvidam da excelência dessa virtude e acreditam que ser humilde é o caminho mais rápido para ser pisoteado pelos orgulhosos e poderosos. Não é exatamente assim. Quando Jesus ensinou sobre a humildade, disse que os pobres de espírito são bem-aventurados, porque teriam o reino dos céus. Eu vou parar nessa partezinha aqui.
Então, Jesus nos falou que os pobres de espíritos vão herdar o reino do céu. Ele falou pobre de espírito, ele não falou espírito pobre, né? Então, o que a gente pode entender de pobre de espírito? Quem tem uma pobreza espiritual. Não é no sentido de ignorância de conhecimento, ou como um espírito inferior, ou muito menos uma pobreza material, né? Não, não é isso. São aquelas pessoas que já conquistaram condições espirituais, virtudes, né? Então, aqui, ele compara a pobreza espiritual com a humildade. Então, as pessoas humildes que vão herdar o reino do céu. E ele fala também de orgulho, porque humildade é exatamente o oposto de orgulho, né? É o antônimo. A gente aprende na escola, quem lembra disso, que antônimo é o contrário. Então, o antônimo de rico é pobre, de grande é pequeno, de vazio é cheio, né? Mas para assuntos espirituais, para assuntos comportamentais, não é assim. É branco, é preto. Não é assim. Ou a gente está aqui, ou a gente está aqui. Não é. A gente é uma mistura entre o branco e o preto. Tem o cinza escuro, tem o cinza claro, né? Eu estou caminhando do branco para o preto. Então, na fase de evolução que nós estamos, tem momentos que a gente carrega mais o orgulho. Tem momentos que a gente consegue, sim, ter humildade. A gente está numa fase de transição. É como o meu pai falou. Nós temos 2 lobos o dia inteiro, todo dia. O lobo bom e o lobo mau, né? Então, aquele lobo mau é aquela vozinha, aquela vontade que a gente tem de praticar coisas que não são muito adequadas, né? Que nos impulsiona a desejos materiais, a vício, egoísmo, vaidade. Mas a gente também tem um bom aqui do lado, que nos induzem também a fazer coisas boas, que nos puxam para as virtudes, nos dão um bom conselho. E qual é o lobo que ganha? É aquele que eu alimento na hora, né? Se eu dou mais alimento para esse lobo mau, eu vou tendenciar a fazer coisas negativas. Se eu alimento esse lobo bom, eu tenho uma tendência a fazer coisas melhores, né? Então, depende do momento e depende de quem eu alimento. Por isso que meu pai fala também em relação ao céu e inferno, que no mesmo dia a gente sobe para o céu, acontece alguma coisa, vai para o inferno, aí acontece outra coisa, volta para o céu. A gente vive numa montanha russa. A gente não é que nem personagem de novela, que tem aquela novela antiga, que tem as 2 gêmeas, uma só faz bondade, além de... Eu não lembro. Não lembra? Não. Eu vi a regravação, remake, depois de muitos anos. Também não é da minha época, não. Entendi. Não é com a Eva Vilma, é com a Glória Pires, essa mais nova. Então, aquela gêmea boa que só faz bondade. Ou a gêmea ruim que só faz maldade. A gente não é assim, né? No nosso dia a dia, nós temos comportamentos bons e comportamentos negativos, né? Só que aos poucos a gente vai melhorando, graças a Deus. É que nem pegar um copo. Então, vamos supor que o óleo ou o azeite, não o óleo, que é mais barato, né? Seja o nosso orgulho, as nossas dificuldades, os nossos problemas. Então, a gente coloca um pouquinho de óleo no copo, né? E aos poucos a gente vai virando água, né? A água são as nossas conquistas, as nossas melhorias, as nossas virtudes, né? E vai despejando um pouquinho de água. Aos poucos, esse óleo vai subindo, até que chega num patamar que fica mais ou menos igual, né? Entre água e óleo. Ou seja, meu lado negativo e meu lado positivo. Mas aí eu vou colocando mais água, ou seja, eu vou adquirindo, eu vou conquistando mais virtudes. E a parte da água vai ficando maior no copo, né? E a parte do líquido, do óleo, vai diminuindo e vai subindo. Até que vai ter um momento que a água toma conta do copo e esse óleo sai para fora. Ou seja, eu me tornar uma pessoa virtuosa, né? Uma pessoa mais humilde. E aquele orgulho, aos poucos, eu vou deixando de ter. Então, é um processo lento, que depende de muito esforço, depende de trabalho, de persistência, de força de vontade, né? Outra coisa, a gente usa muito a palavra orgulho de forma errônea, como força de expressão. Quem nunca falou, eu morro de orgulho dos meus filhos, que têm caráter, que são pessoas boas,
Eu vivo escutando isso do meu pai, que orgulho da minha filha. Brincadeira, poesia. Mas é uma forma de expressão, uma forma das pessoas se expressarem, né? Tem orgulho daquela pessoa que conquistou um emprego. E, na verdade, esse orgulho em forma de alegria pela conquista que o outro teve é ótimo, né? A gente tem que se alegrar, sim, pela conquista do outro. O problema é quando eu acho que o meu filho passou na faculdade porque ele é o melhor, ele é melhor que os outros. Ou porque eu sou uma mãe melhor, eu tenho mais dinheiro, pude pagar um curso, uma faculdade, um cursinho melhor. Então, o problema é quando a gente põe o orgulho no sentido de se sentir melhor que os outros. E aí, quando eu me sinto melhor do que os outros, significa que eu não erro. E se o outro é menor, inferior, ele erra, né? Então, a gente se põe num estado de superioridade. A gente tem muita facilidade, para quem tem esse orgulho ainda bastante exacerbado, de ver as dificuldades do outro, de criticar o outro, de apontar o erro dos outros e não ver os seus próprios erros, né? E quando a gente não vê os próprios erros, quando a gente não se analisa, fica difícil mudar, porque a gente não se reconhece, não se percebe. Então, tem aquela frase mesmo, né? Deixa eu procurar aqui. Conhece-te a ti mesmo. Então, a necessidade da gente se conhecer para poder melhorar. Ver o que eu tenho de qualidade, de virtudes, o que eu tenho de dificuldades, para poder se melhorar. É que nem aquele grupo do AAA, né? Dos Alcoólatras Anônimos, que enquanto a pessoa não se reconhecer com vício, ela não consegue se ajudar. Ela não consegue se tratar, porque ela não percebe que ela está doente, né? E com a gente, as nossas dificuldades é a mesma coisa. Não adianta o outro apontar e falar. Se a gente não se reconhecer, né? Se não buscar ajuda, não se perceber, é difícil também se melhorar. Então, a mesma coisa que o faz aquele programa para hoje, né? Então, somente hoje, eu vou tentar reconhecer as minhas dificuldades, reconhecer os meus vícios, quando eu sou maledicente, quando eu tenho preguiça, quando eu sou egoísta, quando eu me sinto orgulhosa. Então, apenas hoje, eu vou tentar reconhecer isso e tentar fazer o contrário, me melhorar. Amanhã é um novo dia. E amanhã eu tenho que fazer tudo de novo, tá? Bom, agora vou falar um pouquinho sobre a humildade, porque eu falei mais sobre o orgulho e o tempo é curto, senão não vai sobrar para o meu pai. Ah, vai. O evangelho é longo, esse capítulo é longo. É. Bom, a humildade também, muitas vezes, ela é empregada de forma errada, né? Aquela pessoa humilde, que mora numa casa humilde, às vezes a gente confunde um pouquinho como a pobreza material, né? A pessoa humilde é aquela que tem pouco dinheiro, pouco recurso. E no evangelho não é isso que Jesus queria dizer, né? Ele quer dizer que humildade empregada no evangelho é o contrário do orgulho. Então, são aquelas pessoas que não se acham melhores do que ninguém. Aquelas pessoas que não criticam, que respeitam o livre-arbítrio, respeitam os limites dos outros. Sabe que se eu sou capaz de errar, o outro também erra. Então, se eu gostaria que entendessem os meus erros, eu também vou entender os erros dos outros. Então, não aponta, não critica. Aí o AA, tá, do Alcoólatras Anônimos, também serve para isso, né? A gente pode usar sim esse exemplo para isso. Então, traçar um plano para hoje. Pelo menos hoje, eu vou tentar ajudar mais o meu irmão, ter mais paciência com meus filhos, ser mais benevolente, praticar a caridade e tentar fazer um pouquinho disso todos os dias, né? E imaginar como se Jesus estivesse do nosso lado. Então, se Jesus estivesse do meu lado, e como sempre está de fato, né? Se eu estivesse fazendo uma atitude, ele ia aprovar? Ele ia estar do lado? Ele ia apoiar? É como Jesus faria? Então, usar sempre ele como modelo, para a gente poder fazer e acertar, né? Então, sempre imaginar ele sentado no... Acho que é a Rô que fala isso, né? No banco do lado do carro, na hora que está arrumando a cama, arrumar a cama para Jesus.
né, que é nosso companheiro o tempo todo. Então, a gente pode comparar o humilde como aquele médico, né? Aquele médico que analisa as imperfeições, as fraquezas, as limitações, né? Analisa os sintomas e recomenda sempre um remédio, um tratamento para a humildade. É aquele médico que acolhe. Já o orgulhoso é aquele juiz, é aquele que critica, é aquele que acha que sabe a verdade, não aceita a verdade dos outros muitas vezes, né? E tem até só para finalizar, só nesse rápido, né? Só para finalizar, uma vez eu escutei uma imagem que eu acho que é bem pertinente. Como se as pessoas andassem uma fila indiana, né? A gente tem muita facilidade para ver as dificuldades do outro e facilidade para ver as nossas virtudes, né? Então, vamos imaginar a gente segurando numa fila indiana, um atrás do outro, eu segurando na frente um pacote só com as minhas coisas boas, né? As minhas virtudes, o que eu levo de bom. E as minhas dificuldades eu coloco numa mochilinha lá nas costas porque eu não quero ver, né? Então, ela está aqui nas minhas costas, essas dificuldades que eu trago, que todo mundo traz. E na frente as minhas virtudes. Só que como é uma fila indiana, o que eu estou enxergando no meu irmão da frente? As dificuldades dele. E o que o meu irmão atrás está enxergando em mim? As minhas dificuldades. Né? Então, se eu ando nessa fila, eu só vejo as minhas virtudes, estou vendo a dificuldade do outro e o outro está vendo as minhas dificuldades. Então, de forma alegórica, como que a gente poderia fazer? Andar de frente um para o outro, né? Se ajudar, eu olhar as virtudes do outro, os outros olharem as minhas virtudes. A gente olhar o lado positivo de cada um, aquilo que a gente traz de melhor. Aí os relacionamentos seriam melhores, de marido e mulher, porque eu não veria tanto, não criticaria tanto, porque eu não veria tanto as dificuldades dele, né? Eu veria as virtudes dele como ele veria as minhas virtudes, né? Então, acho que a grande meta da gente é se ver e se enxergar da melhor maneira possível, porque todo mundo tem seus lados negativos e seus lados positivos, né? E para encerrar de verdade, não dá para deixar de falar de humildade sem falar do nosso grande exemplo aqui na Terra, que é Jesus, né? Foi o exemplo maior que a gente teve de humildade aqui. Ele poderia ter nascido rico, ele poderia ter nascido um poderoso, né? Mas muito pelo contrário, ele nasceu numa manjedoura. Se ele fosse orgulhoso, ele não andaria com os pobres, com as prostitutas, com os doentes, e era o círculo de amizade dele, né? As pessoas com quem ele andava eram os pobres, os doentes, as prostitutas, as mulheres, né? Ele chamava todo mundo de irmão. E naquela cena clássica da Santa Ceia, foi muito forte aquilo, onde seria a última ceia com os seus apóstolos, os apóstolos discutindo, né, os discípulos, os apóstolos discutindo quem seria o mais importante, ou quem lavaria os pés, porque era uma tarefa feita pelos servos, né? E eles estavam discutindo quem ia fazer essa tarefa, que era uma tarefa suja, porque imagina naquela época, o chão era de terra, eles andavam de sandália, os pés viviam sujos, né? Então era uma tarefa muito suja, e era o servo que fazia. Aí Jesus, de uma forma muito alegórica, é claro, né? Que foi a maior estrela que a gente conhece, que é a maior estrela, mas ele precisou apagar um pouquinho essa luz de forma alegórica, claro, né? Para poder entrar nesse corpo carnal, para poder nos ensinar sobre o caminho, sobre a verdade e sobre a vida. Ele precisou apagar um pouquinho essa luz para entrar no corpo, né? Se vestiu de escravo, se vestiu de servo, se ajoelhou no chão e lavou os pés dos seus discípulos. Então, aquela luz toda precisou, naquele momento, dar uma apagadinha para poder acender a luz dos outros. Isso, para mim, foi o maior exemplo. Quero agradecer os ouvidos, a atenção. Obrigada. E agora eu passo a palavra para o meu pai, falar sobre o Evangelho. Vamos lá. Bom dia a todos, uma alegria. Estamos vendo aí o nome de tanta gente da Fraterna, fora da Fraterna, muitos que nos acompanham de sexta-feira na nossa live, e é uma alegria. E sejam todos bem-vindos. Antes de falarmos sobre o orgulho e a humildade,
eu vou aproveitar o que a Idi comentou no início a respeito do Evangelho, a dificuldade, o isolamento social, o problema de abrir as portas da casa. O nosso Evangelho, eu vou falar com orgulho, mas o bom orgulho. Nós completamos 21 anos de Evangelho ininterrupto na casa. Isso é uma grande alegria, né? Podemos estar com a casa sempre aberta para o retorno, né? Adilson, está dando eco. Eu não sei se é na hora que a Priscila mexeu no áudio dela, deu eco. Eu estou ouvindo. Acho que eu vou tirar o fone? Peraí, deixa o Adilson tirar para ver se o dele melhora. Vamos ver, melhorou agora? Está com eco. Deixa eu tirar o meu. Oi, e agora? Fala, Adilson. Ouve agora, Edi? Perfeito. Melhorou? Melhorou. Dei um passe no celular da Priscila. Então era lá. Então, voltando, a nossa casa fraterna está com 21 anos de evangelho todos os domingos, né? Paramos com relação à frequência nesses dias, nesse período, mas o evangelho não parou. O evangelho continua ativo, à distância, né? Mas é o que podemos fazer. É triste essa situação, mas ela atingiu todos os pontos, não do Brasil, mas do mundo todo, né? Então, nós estamos cumprindo aquilo que as autoridades sanitárias determinaram. É preciso cuidado, afastamento, isolamento social, e precisa ser obedecido. Foi comentado aí a respeito de ficar com a ciência. O próprio Kardec, quando se reportava a temas vinculados à doutrina, ele dizia, olha, se a ciência vier e disser algo diferente daquilo que está na doutrina, fique com a ciência. Olha que importante. Porque a ciência, ela estuda, ela examina, tem tudo. Acredite, portanto, na ciência. É preciso isso. E vamos ver que Jesus, há 2000 anos atrás, ele nunca expôs ninguém, né, nenhuma pessoa que o seguia, nunca o expôs a nenhum tipo de risco. E olha, estava com Jesus. Então, ele nunca expôs. Não consta nos evangelhos que ele tenha convidado as pessoas para ouvirem um sermão feito, por exemplo, no Vale dos Leprosos. Vamos lá, vocês estão comigo? Não, de forma nenhuma. Né? Então, ele preservava, nos mostrando que precisamos cuidar também do nosso corpo. O principal é o espírito, mas sem sombra de dúvida é o corpo o instrumento que conduz esse espírito ao longo da caminhada que nós estamos tendo durante essa encarnação. Mas, infelizmente, muita gente ainda não compreende bem isso, né? Não entende bem isso. Nós até na nossa live toda sexta-feira, foi lembrado, acho que foi a Priscila que falou, nós encerramos com Jesus no coração e álcool gel na mão. Jesus no coração e álcool em gel na mão. Por que isso? Se nós formos no nosso próprio Evangelho, capítulo 25, está lá. Ajuda-te e o céu te ajudará. Ou seja, ajuda-te e a espiritualidade vem em teu apoio, em teu socorro. Mas o ajuda-te vem em primeiro lugar. Normalmente as pessoas deixam para que a espiritualidade a ajude. Para que a espiritualidade cuide dela. Quando, na verdade, a responsabilidade primeira é nossa. Nós é que precisamos cuidar de nós, por mais fé que tenhamos, sem sombra de dúvida. Esse chavão que nós começamos a usar, Jesus no coração e álcool em gel na mão, certa feita, recordando, eu me preparava para uma live numa outra casa, e antes de dar início à live, ficamos sempre num bate-papo com o dirigente da casa, a Edi de cada casa, vai. Então nós começamos a conversar antes do início da live. E esse dirigente se virou para mim e disse,
olha, já vieram comentar comigo que não concordo com aquilo que você falou. Tudo bem, direito total, né? Ninguém é dono da verdade. Mas a expressão Jesus no coração e álcool em gel na mão demonstra que você não tem confiança em Jesus. Eu falei, dá para repetir? Eu não entendi bem. Não, quando você diz Jesus no coração e álcool em gel na mão, por que esse álcool em gel na mão? Então você não acredita que Jesus do teu lado vai te proteger? Eu falei, minha visão é totalmente diferente. Jesus do meu lado, ótimo, maravilha. Mas eu tenho que me proteger. Ele vai me auxiliar sempre, mas a iniciativa sempre é minha. A espiritualidade que nos acompanha em todos os instantes está aí para nos apoiar. Mas se eu sigo por caminhos tortuosos, o que eles vão fazer? Eles vão me pegar pelo colarinho e puxar para um outro caminho? Não, de forma nenhuma. Então, nós temos que fazer, em primeiro lugar, a nossa parte. É responsabilidade nossa tomar a iniciativa da melhor conduta, da preservação. Até no término de um programa da TV Mundo Maior, que estava sendo falado sobre benzimentos, benzer, benze isso, benze aquilo. No final, eu comentei, olha, respeito, o benzimento que as igrejas fazem, aquela coisa toda, mas imagine você entrar num templo para fazer um benzimento e mostra a chave do seu automóvel. Olha, eu queria que benzesse, que me desse proteção. E benziam o padre, o pastor, seja quem for, benzia a chave do automóvel. Beleza. Aí eu saía de lá, todo alegre, porque a chave do meu veículo havia sido benzida. Entro no carro, coloco na estrada e imprimo 200 quilômetros por hora. Valeu para quê benzer a chave? Para nada. Por quê? Porque eu não me cuido. Então, eu preciso me cuidar. E o resto vem em meu apoio, obviamente, né? Então, a certeza de que logo estaremos retornando às atividades normais. Toda a expectativa nossa. Retorno normal à fraterna, né? A fraterna com portas abertas, mas esse afastamento temporário é uma demonstração de carinho da fraterna. É uma demonstração de cuidado da fraterna para conosco. Né? Imagine se ficassem as portas abertas e as pessoas se misturando, e na fraterna ninguém costuma beijar ninguém, abraçar ninguém. Isso é proibido na nossa casa. Não acontece isso, né, Didi? Então, não acontece nada. Isso aí está longe da casa. Então, imagine se as portas estivessem abertas, o risco que estaríamos correndo. Então, manter a porta fechada nesse momento, primeiro que é obedecer às autoridades sanitárias, em primeiro lugar, né? Mas também preservar aqueles que lá comparecem. Então, não vamos participar de aglomeração. Não vamos. A casa, no seu evangelho, todo domingo, sempre tem a equipe que vai fazer o trabalho naquele domingo, que prepara com todo carinho, com todo amor, com toda dedicação, para fazer o melhor que está ao alcance das pessoas. Então, não se aglomerem, em qualquer local, né? Tenhamos confiança, mas tenhamos cuidado também, né? Muito cuidado. Nada de aglomerar em supermercado, seja na calçada. Às vezes estamos nos aglomerando na calçada, achando que estamos sendo protegidos. Não é bem assim. A proteção vem do cuidado nosso, da máscara, da distância, de procurar os melhores locais. Vemos, por exemplo, nessa semana, a partida de um querido amigo, né, divulgador da doutrina, uma pessoa extremamente alegre, que nesse momento está alegrando a turma lá de cima. Deve estar uma folia lá em cima, porque é o jeito dele, né? É o jeito. Olha o que a doutrina faz com a gente. É o jeito. Não é era o jeito. É
o jeito. O nosso querido Manolo Quesada partiu essa semana, em razão do Covid. Então, vamos nos cuidar. Quero participar do Evangelho. Tem aí um Instagram, acompanhe, né? Não faça aglomeração. Não fique em locais que não é para ficar. Por mais confiança que tenha, não é o local ideal. Então, vamos falar, todo mundo muito triste com a partida, estou vendo aí, do querido Manolo. Orgulho e humildade. Falar um pouquinho, a rigor nós teríamos que falar sobre a comunicação de um espírito chamado Lacordaire. Ele era um religioso, na época de Kardec, contemporâneo, portanto, e que se comunica, e uma dessas comunicações ficou inserida no nosso Evangelho. Mas antes, vamos falar um pouquinho de humildade. Como nós complicamos, como nós imaginamos as coisas com um olhar e não abrimos para um olhar mais amplo. Jesus, por exemplo, muitos permanecem com aquele Jesus de 2000 anos atrás. Incapazes de trazer um Jesus para o dia de hoje. Um Jesus atual, em todas as situações. Se Jesus estivesse andando na rua, no supermercado, tenho certeza, ele estaria usando máscara. Estaria de máscara. Por quê? Ensinamento. Estaria nos passando um ensinamento. Olha, pessoal, se cuida. Então, nós paramos e não vamos adiante buscar um entendimento maior. A grande maioria entende, por exemplo, que humildade é aquela pessoa submissa. Humildade é a pessoa de cabeça baixa. Humildade é aquela pessoa que obedece o que os outros falam e fica calada. Não. Humildade não é isso, não. De forma nenhuma. Humildade é também ser firme, ter o seu ponto de vista, suas convicções. Maior exemplo disso, o ser mais humilde que pisou na terra, Jesus. Jesus extremamente humilde. Não conseguimos entender a humildade dele, de tão grande. Entretanto, ele era enérgico. O seu ponto de vista, ele mostrava. Ele combatia o equívoco. Portanto, humilde não é ser submisso, ser pisado. Humilde não é o pobre. Não, eu não tenho nada, eu sou tão humilde. Porque nós vemos pessoas com um poder aquisitivo fantástico e extremamente humilde. E vemos pessoas sem condição financeira nenhuma, mas extremamente orgulhosos. Então, humildade é aqui dentro. Nós temos que colocar dentro do nosso coração, através da prática, da leitura, da busca de um entendimento maior, colocar no nosso coração um comportamento humilde. Quando estamos melhorando nesse aspecto, ser humilde ou qualquer outra coisa é para todos os ambientes. Eu sou humilde na fraterna. Bom, e na sua casa? Não, na minha casa não. Não, ou sou humilde ou não sou humilde. Então, as nossas virtudes têm que ser espalhadas em todos os locais onde nós estamos transitando. Vamos mudando isso sempre aos poucos. Não que tenhamos sido criados orgulhosos e precisamos caminhar no sentido de buscar a humildade. Nós somos criados dentro de uma simplicidade total, de um desconhecimento total. E na nossa trajetória de espírito, vamos adquirindo aquilo ao longo das existências, aquilo que vai nos interessando, aquilo para onde nós fixamos o nosso olhar. Então, alguns caminham um pouquinho mais para o caminho da violência, outros mais para o orgulho, outros já buscam um sentido dentro de si, porque é uma determinação individual. Caminham um pouquinho mais ligados às virtudes, entre elas a humildade. Mas, de qualquer forma, todos nós carregamos dentro de nós ainda expressiva carga de orgulho. Ainda. E a Terra interfere de uma forma fantástica.
para que isso fique em nós acirrado. Por quê? Porque quando chegamos aqui na Terra, trazendo aquilo que nós traçamos como meta para essa encarnação, ao chegarmos na Terra, a Terra nos seduz. É o poder, é o dinheiro, são os prazeres, é a fama. Queremos tudo. E, de repente, estamos acirrando cada vez mais o nosso orgulho e fugindo da meta que traçamos quando viemos para cá, que seria desenvolver mais, por exemplo, a humildade, dando menos espaço para o orgulho. Então, a briga, vamos dizer assim, entre os defeitos que temos e as virtudes que buscamos, essa mudança, obviamente, não é uma coisa momentânea. Não é num passe de mágica que eu saio da minha condição extremamente orgulhosa e passo a ser aquele ser extremamente humilde. Impossível. Se eu achar que eu consegui isso, não, me fanatizei, né? Me ceguei, porque não consigo fazer isso. Ninguém consegue. Vamos conseguindo sair de uma condição de orgulhoso para atingirmos uma condição de humildes ao longo de muitas e muitas e muitas encarnações. É um processo. Quanto menos espaço eu deixo para o orgulho, significa que mais espaço eu dei para a humildade. Estou trabalhando na humildade. Nós falamos tanto em reforma, reforma íntima. O que é reformar-se? Reformar-se é isso. É tirar de nós, aos poucos, natural, tirar de nós aquilo que não está bom e colocar aquilo que nos falta e que seria bom, que aumentasse sempre. Sempre equiparei essa transformação, essa reforma, a uma estante de livros. Em casa nós temos uma estante de livros, vários livros. Quando eu ganho, ou compro, ou busco um livro que me interessa mais, um livro bonito, né? Um livro com uma mensagem fantástica, que eu leio e falo, meu Deus, que livro bonito. Eu vou manter esse livro sempre comigo. E aí, ao ler o livro, eu quero guardar, eu quero conservar esse livro. E vou na estante. Só que a estante está cheia. Eu vou guardar esse livro, preservar esse livro, em que local se ela está cheia? É natural que esse livro que eu acabei de ler, que me trouxe tanta coisa boa, que me deu tantos motivos para melhorar, para me modificar, por exemplo, tirar um pouco desse orgulho e colocar um pouco mais de humildade, ao guardar na estante, é necessário que eu vá na estante e retire o quê? Aquele livro que menos me interessa. Aquele livro que já está ultrapassado para mim. Aquele livro que já não me diz nada. Vou dar um exemplo aqui, não que eu costume ler isso, não é? Mas vamos imaginar que eu ganhei um belo livro, maravilhoso, fantástico. E ao guardar, não tendo espaço, lá na pontinha da última prateleira tem lá um bloquinho de revista Caras. Já ouviram falar de revista Caras? Óbvio que para colocar aquele livro, Caras vai parar onde? No cesto. No cesto de lixo. Por quê? Porque eu estou me modificando. Assim é internamente conosco. Quanto mais eu aprendo, quanto mais vou buscando aquilo que me enriquece, quanto mais eu vou buscando coisas que me aproximam dos irmãos e que, portanto, ao me aproximar dos irmãos, eu sei que estou me aproximando de Deus. Quanto mais eu busco isso, melhor estarei vivendo, mais feliz estarei vivendo. E é por isso que Jesus disse, busque o reino dos céus. Que reino dos céus? É o reino da tranquilidade, tranquilidade em termos de não estar violento, da humildade, do amor, do servir. Então eu vou colocando em mim qualidades novas e diminuindo aquilo que não está bom, mas vai demorar ainda um pouquinho, né? Até eliminar isso tudo. Mas é uma transição, é a nossa caminhada. Nós temos todo o tempo do universo
para fazer essa modificação. Mas é melhor que façamos o quanto antes, né? É preciso que a gente cresça e cresça cada vez mais. Vamos falar alguma coisinha, porque o trecho é muito longo. Vamos acabar falando muito pouquinho, mas eu convido vocês a lerem, procurarem no nosso Evangelho, capítulo 7º, né? Capítulo 7º, bem-aventurado os pobres de espírito. Então, já entendemos, pobres de espírito não é o mendigo, não é o submisso, pobre de espírito é o humilde, mas que faz as coisas acontecer. Isso é preciso. Mas vamos ler aqui alguma coisinha muito rápido e convido então a leitura depois. Trecho do Espírito Lacordaire. Ele diz assim: ó vós encarnados, que vos achais em prova e buscais a luz, que a vontade de Deus venha em meu auxílio, dele, Lacordaire, para fazê-la brilhar aos vossos olhos. Então ele se colocava para essa comunicação numa situação de humildade, né? Olha, que venha até mim para que eu possa falar alguma coisa de útil. Então ele não queria falar o que estava dele, ele queria falar aquilo que o Pai, Deus, Jesus, gostaria que ele falasse. E ele começa dizendo assim, nesse trecho: a humildade é virtude muito esquecida entre vós. Isso aqui há 150 anos atrás. Muito esquecida entre vós, 160 anos atrás. E ele diz: entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Quem não tem a caridade, quem não tem a humildade, pode ser caridoso com o próximo? É coisa para pensar. Eu não tenho a humildade, consigo ser caridoso? Ele diz: ó, não, pois que este sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos. Então é a humildade que diz que somos irmãos. Porque se estiver em mim residindo o orgulho, eu não sou irmão daquele que é pobre. Eu não quero ser irmão daquele que está doente, caído no meio da rua. Não, não quero, eu sou diferente. Eu sou superior. Ele é inferior. Então ele pergunta, Lacordaire, será que sem humildade eu consigo ser caridoso? Pode até dar alguma coisa em favor de alguém, mas caridade não. Então, o ato de dar alguma coisa, óbvio que é um bem que está sendo feito àquele que está necessitado, mas a caridade verdadeira, já de início, nos mostra que naquele coração existe humildade, porque ele sentiu a dor do outro, sentiu a necessidade do outro, assim como ele tem ou teve necessidades, ou terá necessidades no futuro. E ele continua, Lacordaire, sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuís. Não adianta, se você não tiver humildade, você não tem as outras virtudes. Porque o humilde não consegue ser brando, aquele que não é humilde, aquele orgulhoso, não consegue ser pacífico, não consegue ser brando, não consegue ser simples, porque sempre ele é o centro do universo. O resto é segundo plano. Então, Lacordaire nos chama atenção com relação a isso. E ainda diz: lembrai-vos daquele que nos salvou, aquele se reporta a Jesus. Lembrai-vos da sua humildade, e que tão grande o fez, colocando-o acima de todos os profetas. Então Jesus foi a expressão maior da humildade. Em todos os instantes, todos, ele pregou sempre a humildade. Sem a humildade, impossível você falar em perdão. Não dá para falar. Sem a humildade, como servir ao próximo? Quando a Priscila falou daquele gesto tão bonito de Jesus na quinta-feira, né, na ceia, momentos antes dele ser aprisionado, quando ele, os discípulos todos ali sentados, ele busca uma bacia de água
pega uma bacia, uma toalha, e começa a lavar os pés dos discípulos. Demonstração maior de humildade. Mas não entendida na época, no instante, naquele momento, por alguém que ainda não havia compreendido exatamente o que era humildade e que ainda carregava dentro de si conceitos antiquados. Simão Pedro. Quando Jesus se agacha para lavar os pés, nessa demonstração de humildade maior que alguém poderia mostrar, Pedro disse o quê? Ah, Senhor, meus pés você não vai lavar, não. Mas, Pedro, não, meus pés você não vai lavar. E aí Jesus diz, olha, se eu não fizer isso, não estarás comigo. Ou seja, você não entendeu nada ainda. Eu estou te explicando o que é a humildade. Não é uma demonstração teatral, mas é uma forma de mostrar ali, naquele instante crucial, que era praticamente o último contato que Jesus tinha com os discípulos, porque depois seria levado para um julgamento e morto em seguida. Então, ele mostrava ali exatamente a humildade. A humildade que não existia naquele povo judeu. Era muito difícil para o judeu entender o que era humildade. Até porque o judeu já vinha de séculos e séculos antes com um orgulho exacerbado. Era o povo escolhido por Deus, né? Ou seja, eu sou o filho querido do Pai. Então, eu tenho tudo para ser orgulhoso. E Jesus vem, e por isso que ele é perseguido, morto. Por quê? Porque ele vem exatamente mostrar que é o outro lado. Não é o orgulho, é a humildade. E ele fez demonstrações que ficaram gravadas nos evangelhos e que todo mundo sabe. Quando você for convidado a um banquete, não procure os primeiros lugares. E ele via isso acontecer. Às vezes ele era convidado, um fariseu o convidava para um almoço, alguma coisa assim. Ele ia, obviamente, né? Ele nunca fez distinção nenhuma, ia, apesar das críticas que ele ouviria do povo, mas ele não estava nem aí. Ele fazia o trabalho dele. Então, quando ele era convidado a um almoço, por exemplo, na casa de um fariseu, ele observava, ele ficava vendo. Os convidados, os judeus, os fariseus, doutores da lei, entravam. Eles nem olhavam quem estava no recinto. Eles olhavam qual a cadeira que estava vazia. Por quê? Porque ele queria se sentar na cadeira que mais destaque lhe daria. E ele corria e ocupava aquele lugar e não saía de forma nenhuma. Me faz até lembrar uma brincadeira com as crianças, que eu não lembro qual era o nome, que rodava nas cadeiras e quando parava a música queria sentar de qualquer jeito. Era mais ou menos assim que o fariseu fazia, né? Ele queria sentar-se na cadeira que mais destaque lhe daria. E Jesus diz, olha, quando você for convidado para um banquete, sente-se num lugar mais distante. Por quê? Porque ali é o local mais humilde. E quando você for convidado, se vier a ser convidado pelo dono da festa, a ir para um local mais ao centro, as pessoas dirão, poxa, ele é reconhecido pelo dono da casa. Não é questão de orgulho, não é. Mas sente-se no lugar mais humilde. Jesus pregou tanto com relação ao orgulho e à humildade. Aquele povo tão orgulhoso, os fariseus, por exemplo, que viviam numa estica fantástica. A roupa alinhada, perfeita, bem passada. Edi, temos mais algum tempinho? Pode falar. Pode pouco? 10 minutos. Tá. Então eles viviam numa estica maravilhosa, uma roupa bem feita, bonita. E aí Jesus diz que, entrando no templo, estava lá fazendo uma prece um fariseu. Esse fariseu, vestido dessa forma, o fariseu que era reconhecido por aquele povo orgulhoso, que olhava um orgulhoso, que se vestia de uma forma orgulhosa, que fazia uma prece orgulhosa
e que era reconhecido por todos como alguém super elevado, mas só orgulho. Então, Jesus dizia, o fariseu entrou no templo, e ao entrar no templo, ele começa a fazer uma prece. Só que ao lado dele estava um publicano. Publicano era o cobrador de impostos. Publicano era aquele que cobrava os impostos do próprio povo judeu para entregá-los a Roma. Então imagine o quanto que ele era bem visto pelo povo judeu, amado pelo povo judeu. Então ele era odiado. Tinha o publicano odiado e o fariseu adorado. Então no templo, o fariseu fazia uma prece, carregada de todo o orgulho que ele tinha. Te agradeço, Pai. Pai não, Deus, porque ele ainda não entendia Deus como Pai. Te agradeço, Deus, por fazer-me desta forma, com esse conhecimento, com essa beleza, por não ter me feito igual a esse publicano que está aí embaixo. Olha já onde ele colocou o publicano e onde ele se colocou nas alturas. E Jesus continua essa narrativa dizendo, e o publicano, ajoelhado no chão, batia no peito, sentidamente, e falava, Deus, olha, me perdoe por aquilo que eu tenho feito, por aquilo que eu fiz de errado, me perdoe, e batia no peito, sentidamente. E Jesus pergunta, qual é a prece que chegou ao Pai? A do publicano? Ou a do fariseu ou do publicano? A do fariseu que se colocou de uma forma tão orgulhosa ou aquele publicano que se colocou de forma tão humilde? Era o do publicano, que colocou-se de uma forma tão simples, tão humilde, que aquele povo não entendia, não conseguia compreender que para se chegar a Deus era necessária a humildade. Porque o orgulho afasta de Deus. Tem tantos episódios. Depois leiam, por favor, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Esse trecho que fala do orgulho e da humildade. Mas estamos lembrando de episódios acontecidos com Jesus que mostram que o orgulho, de fato, distanciava, que o orgulho maltratava, que o orgulho ficou registrado nas páginas do Evangelho, sempre mostrando aquilo que o homem precisaria se desfazer. Vamos lembrar, então, de uma parábola tão linda, a parábola do bom samaritano, que deixa bem claro a questão do orgulho e da humildade. Por quê? Porque Jesus, conversando com as pessoas, chega um doutor da lei, antes dele narrar essa parábola. Esse doutor da lei, portanto, talvez um fariseu, naquela vestimenta, naquela importância que dava a si mesmo, pergunta a Jesus, Jesus, o que eu devo fazer? Como que eu devo proceder para chegar no reino dos céus? E Jesus diz, é preciso amar. Mas o que está escrito na lei? O que você leu, publicano? Eu vi que é para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É isso que você leu? Então, eu vou te narrar uma parábola. Ele falou, o publicano apenas falou, mas não havia entendido, internalizado para si, né? Interiorizado em si esse entendimento. E aí Jesus narra a parábola do bom samaritano. E diz que um homem descia de Jerusalém a Jericó. E nessa descida, ele foi assaltado. E bateram nele, ele ficou caído no chão, e de repente passa um sacerdote, um doutor da lei, um fariseu, e vendo aquele homem caído, dirige a ele um olhar de compaixão, mas continua seguindo em frente. Ele tinha compromissos no templo, não podia socorrer na visão dele. De repente passa um levita. Levita era um auxiliar dentro do templo. É um coroinha, vai na igreja católica. O levita olha o homem caído, dirige a ele um olhar, mas continua em frente. Passa então um samaritano. O samaritano era desprezado, esquecido, ignorado pelos judeus.
era um ser tão inferior para eles, porque havia sido passado por processos de miscigenação, havia sido levado fora, o povo da Samaria, fora da Palestina e depois trazido. E ao ser trazido, trouxe consigo também uma misturinha de crenças, de costumes, portanto já não era, na visão do judeu, uma pessoa de respeito. Mas exatamente o samaritano, na narrativa de Jesus, nessa parábola, exatamente o samaritano acolhe aquela pessoa caída, leva até uma estalagem, deixa ali, pede para que socorram, e ele voltaria depois e diz, olha, para o dono da estalagem, aquilo que você gastar, eu passo aqui, eu te devolvo, tá bom? Cuide dele e eu já estou de volta. E aí Jesus, narrando isso para aquele fariseu que havia perguntado, para aquele fariseu que sabia a letra da lei, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas o orgulho não permitia a ele entender. Então aí Jesus, após a narrativa dessa parábola, ele pergunta a esse fariseu, e agora, nessa narrativa, qual dos três é o próximo daquele que foi agredido? E aí o fariseu teria que falar o nome samaritano. Mas isso feriria o orgulho dele. Imagina falar samaritano e não poder falar sacerdote, levita, que era deles. Ele teria que falar samaritano. E aí ele diz o quê? Aquele que foi próximo foi esse último. Não falou nem o nome. Foi esse último. Então é uma expressão terrível de um orgulho ainda tão forte. E que nós fazemos nos dias de hoje. Fazemos. Ainda fazemos. E como fazemos ainda? Quando vemos alguém numa condição, entre aspas, inferior, caída, eu me julgo superior. Aquela pessoa cometeu esse equívoco, esse eu já não cometo mais. Né? Se coloca sempre numa posição superior à do outro. E é interessante até numa casa espírita, quando isso acontece, hein? Nós estamos falando aqui basicamente para espíritas, né? Como acontece ainda conosco essa questão do orgulho? Eu estou passando por um problema, uma complicação, um sentimento estranho. Eu vou até a casa espírita passar por um tratamento e digo, olha, alguma entidade está me obsediando. Não sou eu. Alguma entidade está me obsediando. Agora, se eu for na casa espírita e alguém falar, nossa, como você fez certinho aquilo, fui eu. Aí já não foi nenhuma entidade, fui eu. Ou seja, é o orgulho que prevalece. Ainda no nosso meio. É natural ainda? Não se assustem não. Ainda é. Mas precisamos ir tirando aos poucos. E dá para tirar. Vamos tirando aos poucos. Mas se tirarmos com um pouquinho mais de rapidez, nós estaremos com a humildade cada vez um pouquinho maior dentro de nós. Tá bom? Então, leiam, por favor. Não dava para falar aqui, porque o trecho era extremamente longo. Então, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, procurem o título Orgulho e a Humildade, ditado por Lacordaire. Tá bom? E, sério, Jesus no coração e álcool gel na mão. E nada de calçada, nada de aglomeração. Vamos fazer as coisas da forma que precisamos fazer. Estamos aí lembrando do nosso querido, na prece final gostaria que pudesse lembrar, do nosso querido Manolo, né? Que com todo o cuidado que tinha, chegou. Tá? Então um abraço, uma alegria muito grande e gostoso ver os nomezinhos correndo aí de tanta gente que nos acompanha também, né? Então um beijo a todo mundo, viu, pessoal? Gente, como é bom ouvir esse homem, né, Pri? Ai, que delícia! Eu falo, gente, quando a Dilson, eu fiz a minha primeira palestra na Fraterna, que eu fui praticamente a fórceps, né? Me amarraram, me jogaram lá no palco. Você vai falar, eu não sei falar, eu não vou fazer palestra de jeito nenhum, nem desencarnada.
Aí me preparei, falei no espelho pelo menos umas 5.000 vezes, o meu marido assistiu minha palestra, sem brincadeira, 20 vezes, e meu filho dormindo no sofá, e eu lá fazendo a palestra, depois eu fazia no espelho, mas isso eu não sabia, que lá para a abertura estaria o Adilson. Se eu soubesse, eu não iria nem desencarnada mesmo. Aí chega eu lá, toda tremenda, a perninha bamba, chega lá o Adilson, com essa voz dele calma, né? Fique calma, Edi, vai dar tudo certo. Aí eu respondi para ele, não vou falar aqui o que foi que eu respondi, mas eu tenho certeza que ele não se esqueceu. E eu fui lá para o púlpito morrendo de medo. Então, assim, o Adilson para mim... Adilson, você é um exemplo, né? Eu gosto muito de te ouvir. Você é muito sensato, muito coerente. Você utiliza muito bem do que está no Evangelho. E é aquela pessoa, pelo menos para mim, é aquela pessoa que realmente faz o que fala. Que são muitos que falam, mas não fazem a parte prática. E é possível, sim, né? A gente conquistar a humildade a partir do momento em que vencermos o nosso orgulho. E com humildade é possível, sim, ajudar o próximo de maneira natural e espontânea. E os espíritos superiores nos falam isso a todo momento no Evangelho, no Livro dos Espíritos, né? A gente precisa, sim, auxiliar o outro, independentemente de suas atitudes. Porque a partir do momento que você aponta o dedo, né? Você está sendo orgulhoso. Não é isso? E você não está sendo humilde o suficiente para ajudar aquele irmão. E quando a gente perceber que o orgulho está invadindo o seu coração, a gente só tem que pensar assim, eu não preciso provar nada a ninguém, nem para mim mesmo, né? A partir do momento que eu começo a entender isso, eu passo a agir sem a chamada soberba de sempre estar certa. Né? Nem sempre eu estou certa, então eu tenho que ouvir o meu irmão, ser humilde e agir sempre com o coração. E você é isso para mim, Adilson, exemplo. A Priscila é isso. Tinha que ser filha para falar também no Evangelho. Muito obrigada. Obrigada aos dois de coração. E antes de passar a palavra, que eu quero que o Adilson faça o encerramento com uma prece, eu só queria lembrá-los que no dia 31/3, nós estaríamos encerrando o aniversário da Fraterna de 54 anos com o nosso querido Manolo Quezada. Conversei com ele no último dia 18, falei, Manolo, como o Manolo não tinha tanta experiência no Instagram, a apostilinha, ele falava, Edi, eu devoro aquela apostila que você fez e tudo. Eu falei assim, o que você quer fazer? Porque a casa está fechada, mas eu posso te dar um suporte de alguma forma, com todo o protocolo, a gente pode ir até a Fraterna, eu de máscara, você de máscara, para que você não fique preocupado em ter que salvar a live. E aí ele me disse, não, eu vou fazer de casa porque eu estou com medo desse bichinho me picar. Menino Edi. Foi essa a última frase que eu ouvi do nosso querido Manolo. Então, tenhamos o cuidado com o próximo, tenhamos o zelo, né, de ficarmos à distância, tem aí a internet, a tecnologia que está trabalhando aí para que a gente consiga transmitir as palestras, e a gente não precisa, para falar com Deus e para fazer o Evangelho, a gente sabe que a gente não precisa sair dos nossos lares. A gente se conecta com a espiritualidade aí, e agora tem as lives que todo mundo... olha quantas pessoas, chegamos a 45, agora 37 pessoas ouvindo a Fraterna, ouvindo a Adilson, a Priscila. Antes de passar a palavra para o Adilson encerrar com uma prece, eu quero só ler um poema que foi escrito por Marisa Cajado em homenagem ao nosso querido Manolo Quezada. Diz assim, já foi embora? Mas isto é coisa que se faça? Será que era a mesma hora? Olhe, isso não tem graça. Mas para você, tudo é sorriso, é alegria sem tristeza, com gosto de paraíso. Na vida, tudo é beleza. Foi palestrar noutra paragem, fazer a turma sorrir. Meu abraço, boa viagem, até o encontro no porvir. Guarujá, 26/3/2021. Lindo, né? É uma singela homenagem ao nosso querido Manolo Quezada,
que siga aí o seu caminho. Graças a Deus que está do outro lado, alegrando as pessoas. Gratidão a Dilson e Priscila. Encerra, Dilson. Então, nessa prece, pediria a todos que pensassem, né, dirigissem seu pensamento a Manolo, e vamos chamar também a atenção do Manolo nesse instante, porque ele deve estar ouvindo. Então, se liga, Manolo. Vamos lá. Jesus, nosso divino mestre, querido amigo, companheiro, você que nos deixa tantos ensinamentos, que aguarda pacientemente que cada um de seus irmãos, todos nós, aprendamos, busquemos um entendimento cada vez maior em cima das suas lições. Precisamos nos dedicar, mas dedicar de uma forma séria, buscando, sim, compreender cada vez mais a tua presença, Jesus, em todos os instantes, agora, aqui, século XXI. Você está presente em todos os locais, por onde vamos. E como é bom sentir você conosco. Você é ao nosso lado, nos encoraja, nos dá mais força para seguirmos, para buscarmos os melhores ideais. Mas te pedimos então nesse instante, Jesus, que olhe. E sabemos que olha assim, com carinho. Sabemos que teu carinho é infinito. Então que olhe com todo carinho as pessoas que nesse instante estão padecendo da doença provocada. Mas as pessoas que estão partindo, auxilie para que elas sejam sempre bem amparadas, orientadas, que possam encontrar um caminho de luz, um caminho que as leve a um alívio, a uma alegria. Quando pedimos, Jesus, esteja amparando, ampara também, por favor, Jesus, aquelas pessoas que caminham pelos caminhos desta vida e que ainda não deram conta do risco que estão correndo e levando para o interior de suas casas. Que essas pessoas sejam orientadas e que elas percebam que muitas vezes o seu mau proceder, a sua forma leviana de caminhar pela terra, poderá estar levando a dor, o sofrimento, àqueles que ela mesma ama dentro do seu lar. E os seus amigos, todos que o cercam. Jesus, esteja então ao lado de todas as pessoas, em todo este mundo, todo o nosso planeta, que passa por uma dor terrível. Que essas pessoas busquem compreender cada vez mais, busquem fontes que possam lhes trazer esperança, que está sendo perdida. Esperança, alegria, fé, vontade de seguir. Que essas pessoas estejam sempre assim, dispostas a servir, a amar, a apoiar as boas atitudes. Jesus, esteja conosco e que a tua presença não nos permita perder a esperança. Que a tua presença não nos permita perder os grandes valores que conquistamos ao longo de tantos e tantos séculos. A família, os amigos e essa crença. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigada. Obrigada de novo a Dilson, Priscila. Pessoal, tenham um feliz domingo, fiquem com Deus e até quarta-feira que vem. Quem falará e fará uma homenagem para o nosso querido Manolo vai ser o Jim Ihara. Quarta-feira, às 20 horas. Muito obrigada. Bom dia a todos. Um ótimo domingo, Tchau, tchau. ótima semana. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.